Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus, como sempre eu faço, pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Também de antemão, antecipadamente, eu peço por gentileza que, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, eu peço que se inscreva no canal. Compartilhe as mensagens, deixe seus comentários, com respeito, é claro. Deixe seu like e vamos que vamos. Crescer junto nessa graça e nesse conhecimento. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir, que tem como tema: o céu e a terra que passaria não era literal. O céu e a terra que passaria não era literal. É isso mesmo que eu estou falando. E o texto principal se encontra aqui em livro histórico, livro sinótico de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e o 18 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei. Quem estava falando isso? Jesus, da carne. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Presta atenção. Porque em verdade vos digo, ele está falando em verdade. Ele sempre falou em verdade. Oh, glória! Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Veja que está falando da lei. Sem que tudo seja cumprido. Veja, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Meus irmãos, eu fui refutado, há poucas horas, posso dizer, eu fui questionado, refutado, e um irmão nosso, do sistema religioso, ele me refutou dizendo que o que Salomão falou em Eclesiastes 1:4, que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre, aquele para sempre ali era enquanto Jesus não voltasse. Por isso que a terra está aí. Mas quando Jesus voltar, aí a terra vai ser destruída. Porque Jesus assim falou aqui, usando essa passagem de Mateus, capítulo 5, que o céu e a terra passaria. Veja, meu irmão, a ignorância de entendimento que essas pessoas absolveram, como um dia nós absolvemos também, por conta de ensinamentos errados. Essa é a bem verdade. Mas o contexto aqui, Jesus não estava falando no literal. Não era o céu e a terra no literal. De forma alguma, meu irmão. Jesus ele não estava falando que a terra passaria, que a terra seria destruída e que ele viria buscar a sua igreja. Não. Porque é isso que o sistema religioso espera, que quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja e a terra vai ser destruída. Então, meu irmão, eu quero dizer que isso não faz sentido. Se você quer esperar Jesus voltar, continue esperando voltar. Se você crê assim, creia. Eu não creio dessa maneira, porque a Bíblia, as Escrituras e o Evangelho não fala dessa maneira. Mas se você quiser
esperar Jesus voltar, aproveite, vá lá no atacadão, né? Onde vende cadeiras de praia, aí você vai fazer o quê? Atacadão, um supermercado desse grande aí, o Extra, qualquer um. Aí você compra uma cadeira de praia e fique olhando para cima. Se deite nessa cadeira e fique olhando para cima e cantando mais aquela música de Biafra. Voar, voar, subir, subir. Faça isso, doutor. Faça isso que você vai descansar mais. Vocês vão ficar esperando e Jesus não volta mais, meu irmão. Que falta de entendimento, de cegueira. E esses homens agora sabem porque os canais do YouTube estão aí, mas eles não querem admitir por causa do nome, do poder que eles têm. Então, veja que Jesus não estava falando aqui de céu e terra no literal. Isso aqui não faz sentido, não tem nada a ver. Ele estava falando com relação à lei, que enquanto não se cumprisse tudo, não tiraria um J nem um tio da lei. Porque ele não veio destruir a lei, ele não veio cancelar a lei, nem os profetas, ele veio cumprir. Porque a lei e os profetas anunciavam o nascimento de Jesus, anunciava a sua morte, anunciava o reino que viria, anunciava o juízo que viria, anunciava a morte e a ressurreição. Sim. Entendeu? Então tudo tinha que se cumprir na lei e nos profetas. E enquanto não se cumprisse, na lei não tiraria nem um J e nem um tio. E assim foi, meu irmão. Céu e terra, nesse contexto aqui que Jesus falou, não está falando de forma alguma de céu e terra no literal. Isso aqui é uma figura de linguagem usada por Jesus. Jesus, como judeu, ele sabia que os judeus, eles usavam expressões, ou seja, figuras de linguagem de figura. A Bíblia em si está recheada desde o Antigo Testamento, onde fala de céu e terra. Então o céu e a terra que passaria aqui não estava falando do céu literal, e nem da terra literalmente falada, terra, o mundo cosmo, o planeta Terra, o mundo global, não está falando nesse sentido, doutor. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que a Bíblia está recheada dessas figuras de linguagem. E veja que a lei e os profetas falavam a respeito de Jesus, do Messias. Como eu falei, falava, entendeu? Da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, do reino que seria estabelecido, do juízo que viria. Então tudo isso, as escrituras, quando eu falo escritura, eu falo a Torá, não é a Bíblia, é a Torá. A lei e os profetas, os salmos, já falava tudo isso a respeito da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Então o céu e a terra aqui não está falando aqui no sentido de literal. Não tem nada a ver. E essa lei, entendeu? Essa lei passou. O céu e a terra passou e se fez novos céus e nova terra, se referindo à nova aliança que aconteceu no ano 70. Começou na cruz e terminou no ano 70, na sua totalidade. Então, céu e terra aqui era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura. Não tem nada a ver. Isso aqui, se você colocar isso aqui para, como é que se diz? Para o literal, dizer que o céu e a terra vai passar, vai ser destruída na vinda do Filho do Homem, quando vai levar a sua igreja para viver lá na eternidade. Não faz sentido, carne e sangue não entra na eternidade. Jesus, o contexto aqui não está falando disso. O Jesus da carne, o Cristo da carne, não estava falando que o céu e a terra passaria. Entendeu? Ele veio, sim, a luz estava no mundo, ele veio e fez tudo perfeitamente como tinha de ser feito. Não tem mais nada para acontecer. Ele não fez pela metade. Ele fez o que ele veio para fazer, tanto na primeira vinda, né, como na segunda vinda.
tanto na primeira vinda, como ele tirou o pecado adâmico, que a lei dava força ao pecado, ele veio e fez tudo perfeito na cruz, como também na sua segunda vinda, que aconteceu no ano 70, no juízo de Deus. O juízo que foi determinado, propósito de Deus, ali aquele juízo no ano 70. Então ele veio e fez tudo o que tinha de ser feito. Não tem mais nada para fazer. Mas então eu fui refutado aqui nessa passagem. E nesse contexto aqui, céu e terra era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura falada, expressada e entendida perfeitamente entre os judeus. Isso aqui é uma linguagem hebraica, meu irmão. É uma linguagem hebraica do Antigo Pacto, onde eles entendiam perfeitamente quando se falava de céu e terra. Não está falando aqui no literal, céu e terra que passaria, que Deus iria novamente fazer novos céus e nova terra. Não tem nada a ver isso aqui, meu irmão. Não tem nada a ver. Jesus estava falando aqui para aquela nação, aquela geração do século I. Não era, terra aqui não é global, entendeu? Então a nação da primeira dispensação, a nação da primeira aliança, da lei de Moisés, da antiga aliança, entendeu? Teria o seu fim e teve o seu fim definitivo. Entendeu? Então, veja o que havia envelhecido e estava perto de acabar, era a primeira aliança que caducou. Está escrito em Hebreus 8:17, 8:13. E quando Paulo escreveu aos Hebreus aquela carta, que eu acredito que foi Paulo, foi entre o ano 67 e 68. Antes do ano 70. Então, a velha aliança, a antiga dispensação, que estava perto de acabar, de ter o seu fim, porque envelheceu, ela caducou, ela estava enferma, entendeu? Então, veja que foi exatamente com a queda do templo, na segunda vinda, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. Então, definitivamente, a lei de Moisés teve o seu fim no ano 70. Exatamente foi isso que aconteceu. Então, observe, meu irmão, Jesus não estava falando aqui, o Jesus da carne não estava falando aqui, que o céu, literalmente falando, e a terra passaria, e viria outro céu, seria criado outro céu, seria criado outra terra, mas primeiro esse céu aí vai ser destruído e essa terra também vai ser destruída. Não faz sentido uma coisa dessa, meu irmão. Não faz sentido uma coisa dessa. É questão de analisar. É questão de analisar. A lei e os profetas, entendeu? Não passaria enquanto não se cumprisse tudo. Não tiraria nem um tio e nem um jota da lei enquanto não se cumprisse tudo. Ele fala aqui, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, figura de linguagem, céu e terra, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que seja tudo cumprido. Estava falando a respeito da lei de Moisés. E Jesus usou aqui uma figura de linguagem, uma expressão falada entre os judeus ali do século I. A Bíblia no Antigo Testamento está recheada disso aqui. Veja aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 26. Olha o que diz, falando de céu e terra, figura de linguagem. Deuteronômio capítulo 4, vamos lá. Vamos discorrer agora na Bíblia, no Antigo Testamento. Vamos voltar ao tempo, lá no tempo de Moisés, quando Moisés saiu do Egito com aquela numerosa multidão, e Moisés aqui, ele para ali de frente do Jordão, antes de entrar na terra prometida, e Moisés vai fazer a releitura da lei. Olha o que Moisés vai dizer. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó. Olha que Moisés vai dizer. Moisés estava falando, exortando o povo aqui, nessa passagem, nesse contexto, para quando o povo entrasse na terra, viesse a obedecer. Porque senão viria consequências para eles. Então veja, no versículo 20 e o versículo 21 diz assim, ó.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 20 e o 21. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê, neste dia lá quando o povo estava para atravessar o Jordão. Versículo 21. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, olha, e jurou que eu não passaria o Jordão e que eu não entraria na boa terra que o Senhor... Não, é o 26, perdão. É o 26, perdão. Mas é uma exortação para aquele povo. O Deuteronômio capítulo 4, versículo 26 diz assim, ó. Hoje tomo por testemunhas, olha, contra vós o céu e a terra. Veja que hoje, Moisés está dizendo, tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra a qual passais o Jordão para a possuir, não prolongareis os vossos dias, nela antes sereis de todo destruídos, se eles não obedecessem. Então Moisés disse, ó, eu tomo o céu e a terra como testemunha que isso iria acontecer se eles não obedecessem. Uma figura de linguagem, céu e terra. Vamos aqui também para, veja outra passagem que se encontra em Deuteronômio capítulo 30, aqui nessa mesma passagem aqui de Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 17, 18 e o 19. Olha o que diz. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvido e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Está falando da entrada na terra em Canaã, na Jerusalém, prometida por Deus que daria àquele povo. Aí o versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, observe, meu irmão, Deus falando aqui através de figuras de linguagem, usando céus e terra como testemunha. E Moisés está fazendo a releitura da lei. Outra passagem aqui, vamos ver outra passagem de céu e terra. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1, que diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falareis, e ouça a terra as palavras da minha boca. Isso aqui é o último cântico de Moisés. Aqui, Moisés está usando aqui uma figura de linguagem, céus e terra. Veja, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Moisés estava aqui, era um cântico, o último cântico de Moisés, e ele usa uma figura de linguagem se referindo a céu e terra, porque Moisés, como judeu, e todos os judeus em si, eles usam essa expressão, eles usavam essas expressões, céus e terra, figura de linguagem, como a Bíblia está recheada de figuras de linguagem, até de montes, entendeu? Era usado em figuras de linguagem. Miqueias 6:2, depois você vai lá, que fala de montes, fala de animais, lobos, devoradores, cães gulosos, serpente, raça de víboras. Tudo isso era figura de linguagem, meu irmão, se você for olhar a Bíblia. Então, isso aqui é uma linguagem hebraica para os judeus. Não estava falando, Jesus não falou no literal que o céu e a terra passaria. Entendeu? Então veja, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Não tem nada a ver, meu irmão. Veja outra passagem aqui em Isaías, capítulo 1, versículo de número 2. Veja,
Isaías capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó: ouve, os céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Meu irmão, isso aqui é uma figura de linguagem. Deus está usando uma figura de linguagem aqui. Veja, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, para que o Senhor, olha, porque o Senhor é quem fala, é quem fala. Agora vamos ver aqui Jeremias capítulo 22. Vamos para Jeremias, capítulo de número 22. Jeremias, veja, eu li na lei e li nos profetas, falando em figura de linguagem de céus e terra. Vamos ler agora Jeremias capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó terra, ó terra, 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 ouvem a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 28? Vamos ler o versículo 28. É, pois, este homem, Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouvem a palavra do Senhor. Observe, meu irmão, usando uma figura de linguagem. Versículo 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. É uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Ó terra, terra, ouvem a palavra do Senhor. Então, mais uma figura de linguagem aqui. Eu estou falando aqui na lei e nos profetas. Os céus e a terra que passaria, que Jesus disse, não era literal. Não tem nada a ver, meu irmão. Não era no sentido literal, nunca foi, nunca será. Entendeu? Então, era uma expressão judaica, era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura se referindo ali ao povo de Israel. Tá entendendo? E quando Jesus falou ali, estava se referindo à lei de Moisés. Entendeu? Não estava falando nada de céu e terra no sentido literal. Então, veja, meu irmão, a Bíblia está recheada dessas passagens aqui no Antigo Pacto. Entendeu? Então, observem que quando Jesus falou ali, ele não falou que o céu e a terra iria passar. Não. Então eu fui refutado por esse abençoado aí. Veja aqui, voltando aqui para Isaías capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ó. Visão de Isaías, filhos de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Tá vendo? Era uma visão. Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Tá falando dos reis de Judá. Entendeu? Aí diz aqui, ó. Preste atenção. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento não tem conhecimento. O meu povo não entende. Observe, meu irmão, que céu e terra aqui, entendeu? Nesse contexto aqui, não está falando no sentido literal, entendeu? Não tem nada a ver. Essa nação de Israel seria desfeita, meu irmão. Estava falando do velho pacto, entendeu? Quando Jesus falou ali, ele falou do velho pacto. Não tem nada a ver de céu e terra no literal. Então, um novo céu, a nova terra seria estabelecido, estava se referindo ao Evangelho da Graça, o ministério do Espírito que já chegou, não vai chegar, já chegou. Há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, não tem nada a ver, meu irmão, isso aqui ser
no literal, como muitos aí dizem que é no literal. Veja em Isaías capítulo 65, vamos lá para Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, eu estou lendo nos profetas, já li na lei e estou lendo nos profetas. Olha. Isaías 65, versículo 17 diz assim, ó, desculpa aí, Isaías, capítulo 65, versículo 17 diz, está falando da nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, celestial. Veja, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Observe, meu irmão, que estava falando da nova Jerusalém, da Jerusalém de cima, a espiritual, a nova aliança que desceria e que foi estabelecida ali no ano 70. Não está falando, meu irmão, de céus e terra aqui, porque eis que eu vos crio novos céus e nova terra, uma figura de linguagem, se referindo à nova Jerusalém, entendeu? A nova aliança, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito. Era nesse sentido, porque eis que eu crio novos céus e novas terras, não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, entendeu? Então, observe, meu irmão, que o sistema religioso, entendeu? Eles vivem dizendo que essas passagens, e principalmente o que Jesus falou, estava falando no sentido literal. O céu, a terra seria destruída, os planetas, entendeu? Não faz sentido isso aqui. Não era no sentido literal, de maneira nenhuma, entendeu? Então, hoje, nós com os olhos iluminados, nós conseguimos detectar, discernir, nós conseguimos ter percepção hoje, entendeu? Respeitando as figuras de linguagem que está recheada na Bíblia e observando os contextos, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto do texto, a datação, a conjugação verbal, para quem foi escrito, por que foi escrito, para quem, em que data. Então, quando a gente respeita tudo isso, então hoje nós temos uma visão, a nossa mente, entendeu? Que sofreu uma metanoia, que teve uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente, nós conseguimos ver perfeitamente do que Jesus estava falando em Mateus capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18, entendeu? Então o texto não estava falando lá em Mateus, não estava falando ali que seria no sentido literal de forma alguma, não faz sentido. Isso é uma contradição, entendeu? É uma contradição muito grande do sistema religioso, onde eles vivem numa manipulação, entendeu? Cauterizando a mente das pessoas. E diz que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem foi que disse isso? Que na vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, seria para buscar a igreja? Não. Ele veio em juízo, estabeleceu o reino, estabeleceu de uma vez para sempre o pacto da graça, o ministério do Espírito, a nova Jerusalém que descia do céu, que João viu, que foi mostrado a João em visão, para que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso aqui nunca foi para nós e nunca foi no literal. Não tem nada a ver. Não faz sentido, meu irmão. Veja outra passagem aqui que Pedro também falou sobre isso aí. Céus e terra, novos céus. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, isso aí. Pedro também falou isso aqui. Mas ele falou para os judeus, escrevendo para os judeus. Entendeu? Então veja. Aqui no livro de Apocalipse, eu quero terminar aqui em Apocalipse capítulo 21. Veja, eles também pegam essa passagem aqui e eles afirmam que isso aqui é uma prova que Jesus falou que passaria o céu e a terra. Então eles leem isso aqui e levam para o literal. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver, isso aqui não está falando do literal. Não tem nada a ver. Apocalipse capítulo 21, versículo 1
E veja que o livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 64 e 68, antes do ano 70, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não foi escrito para nós. Então veja, olha o que João foi mostrado a João e para que João escrevesse para aquelas igrejas. Ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meu irmão, isso aqui é uma figura de linguagem. Aí ele diz o 2, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, essa grande voz do céu que dizia, não era a voz de um mentiroso, de um homem que mente. Ó, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ó, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ô glória! Entendeu? Então na nova Jerusalém, na nova aliança, entendeu? Que é espiritual, entendeu? Nos novos céus, na nova terra, no reino, que quando nós nascemos, já nascemos debaixo desse reino, na plenitude do reino, na plenitude da graça, entendeu? Então, meu irmão, ele habita hoje em nós, hoje o templo somos nós. Não é mais o templo de Jerusalém, não é mais o templo físico, mas ele está em nós, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa consciência. O Espírito de Deus, ele habita em nós, está conectado com o nosso espírito. Por isso que nem o Filho de Deus está separado de Deus. A gente está separado, a gente está afastado da igreja e do sistema religioso, onde eles dizem que são igreja, mas a igreja somos nós. Nós estamos longe. Nós apostatamos da lei de Moisés e já era para ter apostatado há muito tempo, para que a gente possamos reinar em vida em perfeita vitória. Nós recebemos essa graça, esse evangelho, o ministério do Espírito para vivermos aqui na terra, reinando em vida em perfeita vitória. Então veja, observe que isso aqui estava falando da nova aliança, do novo pacto, a nova Jerusalém, céus e terra. Então já não havia mais mar. O mar aqui é uma figura de linguagem, porque o mar separava as nações de outra nação, entendeu? Então na nova Jerusalém, entendeu? Que é espiritual, que somos nós, no ministério do Espírito, no reino de Deus que é espiritual, não existe mais separação de judeus e gentios, entendeu? Era isso que João estava escrevendo. Entendeu? Então, observe como é muito gratificante nós sabermos dessa verdade. Então, essa passagem aqui, que Jesus falou, que passaria o céu e a terra, vamos lá, vamos ler, eu quero terminar. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, quando Jesus falou aqui, ó, Mateus, capítulo 5, ele diz assim, Mateus, capítulo 5, vamos lá? Ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Mas quando Jesus morreu na cruz ali, ele cumpriu a lei. Ele disse, Pai, está consumado. Ele cumpriu a lei. Ele cancelou as ordenanças da lei. Espiritualmente, Deus não recebia mais nada, nada de sacrifício. Porém, a lei física ainda estava em vigor, porque o templo estava de pé. Mas espiritualmente, Deus não recebia mais nada de sacrifício. Era em vão aquele sacrifício. Era sacrifício de obras mortas. Aí ele continua, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O fim da lei foi Cristo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Entendeu? Então não existe essa que céu e terra aqui estava falando literal. Então eu quero terminar com Eclesiastes. Eclesiastes, onde eu fui refutado. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que diz, uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o céu e a terra que passaria ali não era literal, estava falando ali da antiga aliança, da antiga dispensação, da lei de Moisés, que passaria
que ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir, e ele cumpriu, e o fim da lei foi Cristo. Entendeu? Então, é essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e do canal também de Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e do canal Guerreiros da Fé, do nosso irmão Ivanilton Cruz. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.